Meus nobres cartoleiros, eu tô vindo aqui rapidinho para poder fazer um outro comentário sobre essa segunda rodada que a gente teve. Inclusive eu tô no trampo, nem tirei a máscara, só mesmo para poder falar um pouquinho com vocês. Eu precisei vir de novo, né, gente? Porque essa rodada que a gente teve é uma coisa assustadora, né? Que negócio maluco, cara. O nosso time ressurgiu das cinzas. Eu tinha falado ontem que a gente estava fazendo 8 pontos com 6 jogadores, contando com o capitão. E terminamos a rodada fazendo 51,51 pontos. Foi isso mesmo? 51,51 pontos. E com um jogador a menos ainda. Porque dos jogadores que a gente teve ontem, né, 5 mais o técnico, o Vitor Bueno ainda foi banco. Então, eu precisei vir fazer esse comentário com vocês para poder apresentar, né, o desempenho do Super Toro na rodada. É um raríssimo Mitaras e Micaras aí, não vai ter sempre, porque essa rodada, sinceramente, ela foi muito atípica, né, galera? As zicas que a gente teve foi uma coisa assim impressionante. O nosso time ele terminou com um jogador a menos, né? E o Vitor Bueno a gente só colocou porque o Léo Cittadini ia ser banco. Aí o que que aconteceu? O menino que substituiu o Léo Cittadini saiu logo no começo do jogo de ambulância. E Léo Cittadini joga faz 6 pontos. E o Vitor Bueno que eu coloquei no lugar não joga. Ou seja, são coisas que só acontecem em rodada super zicada. Diego Alves, nosso goleiro, fez menos 7. Fez menos 7, o nosso goleiro perdeu, menos 6,5, perdão. Perdeu 4,93 cartoletas, praticamente 5. E ainda tem esse detalhe, nosso time ainda valorizou 2 cartoletas no fim das contas. Agora estamos com 120 cartoletas e alguns centavos. O que mais teria para falar de ontem? A mitada do São Paulo, né? O Daniel Alves fez um gol com assistência do Reinaldo. Acertamos aí essa dobradinha que fez toda a diferença. O Internacional teve o SG e nós escalamos o Victor Cuesta, isso ajudou bastante. O São Paulo do Fernando Diniz, que foi o nosso técnico, teve o SG e o Fernando Diniz acabou se destacando, né, também muito. A decepção acabou sendo o Pablo, né, que não fez gol, não fez absolutamente nada. Muita gente foi com o Cano do Vasco, que também foi uma negação, né? Então o cara certo ali para terceiro atacante era o Paulo Guerreiro, que deu uma mitada astronômica. Quanto aos laterais, o Reinaldo a gente já falou que foi bem. Teve o Aderlan, que a gente escalou do Bragantino, que não fez nada. Teve o Saravia do Inter, né, se destacando. O menino colorado realmente, eu tinha medo dele por conta dele ser muito faltoso, mas o bicho é um ladrão de bolas danado e ainda deu assistência, né, pro gol do Guerreiro. Tirou uma nota linda. Com relação ao resto do nosso time, zagueiro, o Grêmio não teve SG, o tal do Rodrigues, ele fez apenas 0,3 pontos, ridículo, né? O Diego Alves sem comentários. Tivemos o Patrick de Paula do Palmeiras, que começou no banco e quando entrou não fez praticamente nada. Ainda teve um lance que ele correu o risco de tomar cartão amarelo. Eu não sei se quem estava assistindo o jogo vai se lembrar, né? Quem não estava assistindo vai ser difícil, mas a transmissão ela deu um corte na hora que o juiz foi falar com o Patrick de Paula. Eles foram mostrar o replay e o Kleber Machado até citou que foi o terceiro cartão amarelo do Fluminense, né? Só que ele tinha falado na hora mencionado o Fluminense. Aí eu falei, pô, de repente o Patrick de Paula tomou cartão e ao invés dele falar Fluminense, falou Palmeiras. Falar Palmeiras, falou Fluminense. Aí eu fiquei com aquele medo de quando viesse a súmula, o Patrick de Paula aparecesse com cartão, mas naquele lance, infelizmente, ele não tomou cartão amarelo. Mas é outro jogador aí que era um xodó do Luxemburgo, né? E nada apontava que ele fosse ser reserva, absolutamente nada. E o bicho acabou começando no banco. Que coisa triste, né? Porque como a gente lê bastante, né? Pra gente ter um jogador que não vai jogar, só se acontecer uns negócios desse, né? O Vitor Bueno que sentiu no aquecimento, o Patrick de Paula que chegou na hora, o técnico mudou de ideia. Então é isso, meus amigos. Aí a gente teve no ataque o Arthur, que nos ajudou pra caramba. Uma outra opção boa de terceiro atacante poderia ser o Marinho, né? Do Santos, que acabou que tirou 6,2, foi a mesma nota do Arthur, né?
Deixa eu ver aqui. Isso mesmo, o 6,4 tirou o Arthur, ficaram bem parecidos, né? E nós acabamos errando feio o terceiro atacante. Gabigol sem comentários, é o novo Fred de 2020. Só um pouquinho. Pronto, é como eu estava falando então do Gabigol, né? Ano passado a gente escalou o Fred também nas primeiras rodadas, né, dos jogos do Cruzeiro. E o Fred, inclusive, acho que foi o mais escalado de todos os tempos. E ele sempre zicou, né? Agora está acontecendo com o Gabigol, a gente está botando de capitão todo jogo, confiando no desempenho que ele sempre teve muito positivo no ano passado. E até agora não nos ajudou em nada, né? E com isso eu, por exemplo, perdi as mitadas do Paulo Guerreiro, que por coincidência até começaram agora uma comparação, né? Falando, teve não sei quem que falou que o Guerreiro era melhor que o Gabigol. Aí outro respondeu, o Guerreiro nunca nem fez gol em Grenal, ainda não ganhou nada pelo Inter, né? Então não dá para comparar com o Gabigol. Olha, pelo menos no Campeonato Brasileiro o Guerreiro tá muito melhor que o Gabigol. Eu também acho que hoje o Gabigol, ele é o melhor centroavante, né? Atuando no futebol brasileiro, até mesmo considerando com os estrangeiros, que é o fato do Guerreiro. Mas em termos de cartola, o Guerreiro tá mitando muito mais do que o Gabigol. E pelo menos para mim as pontuações do Guerreiro estão fazendo muita falta. Então, galera, foi isso, né, sobre a rodada, essa rodada doida. A gente teve jogador tirando -7, teve jogador que começou no banco, teve jogador que sentiu no aquecimento e foi cortado. E mesmo assim nós tiramos 51 pontos, então, e ainda valorizamos 2 cartoletas. Estamos muito felizes então, porque assim como a primeira rodada, essa também foi marcada por muitas zicas, né? A gente lembra que na primeira rodada teve alguns jogadores tirando notas horrorosas também. Tivemos poucas partidas para poder apostar. Acabaram sendo 6 jogos, né? Porque chegou em cima da hora. O jogo do São Paulo não aconteceu, né? E mesmo assim naquela rodada a gente começou, né, no Cartola fazendo 60 pontos e valorizando 18 cartoletas. Então está sendo um início de campeonato muito difícil, muito atípico. A gente está tendo que ao máximo escapar das zicas, e mesmo assim a gente ainda não consegue, né? Não consegue escapar de tudo. E então, se no fim das contas a gente consegue fazer uma nota aceitável e dar uma valorizada, já podemos dar o nosso serviço como bem concluído. Beleza então, galera, fiquem de olho que ainda vamos fazer a escalação da terceira rodada. Iremos aqui, em todas as rodadas de Cartola FC, apresentar o Super Toro para vocês. Aquele abraço e bora mitar!